Beleza, pessoal? Nessa videoaula a gente vai falar sobre o protocolo DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. É um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais. Ou seja, em uma rede pequena, que nem essa, ao exemplo da lousa, de 3 computadores e um servidor, uma configuração manual é bem fácil. Mas o DHCP é de extrema importância para grandes redes. E também a configuração manual pode oferecer vários riscos, como os erros e tudo mais. Então, numa grande rede que pode ter 100 ou mais dispositivos, o DHCP é de extrema importância. Voltando à explicação. Com o DHCP, é preciso ter um servidor DHCP responsável. Servidor DHCP. Quando o computador é iniciado, ele só tem o endereço Ethernet ou outro da camada de enlace. Por isso, e não o endereço IP. Com isso, quando o computador é iniciado, ele envia um sinal broadcast por toda a rede, solicitando o endereço IP. Esse sinal, essa solicitação é feita por um pacote DHCP Discover. Então, porém, se o servidor DHCP não estiver diretamente na rede, o roteador é configurado para receber o broadcast DHCP e passar as informações para o servidor DHCP. Voltando à explicação. Então, um host, quando iniciado, solicita o endereço IP pelo pacote DHCP Discover, enviando o sinal broadcast pela rede, no qual o servidor vai receber. Então, quando o servidor recebe esse pacote solicitando o endereço IP, ele vai responder o host, enviando informações como endereço IP, a máscara de rede e outras informações opcionais, como o gateway e DNS. Então, recapitulando, a partir que o servidor recebe a mensagem de broadcast DHCP, ele responde o host com as informações. E, a partir dessas informações, a máquina em questão, recebendo, poderá acessar a rede, outras redes e a internet. Então, o DHCP usa um modelo cliente-servidor, no qual o servidor DHCP mantém um gerenciamento centralizado dos IPs. Outra informação importante é como funciona o DHCP. Porque um problema da atribuição automática de endereços IPs é por quanto tempo o IP deve ser alocado. Se um host sair da rede depois de ter alocado um IP, esse IP será permanentemente perdido. E outros hosts saírem, e nisso pode ter uma grande perda de IPs. E com essa grande perda de IPs, para impedir isso, a atribuição de endereço IP pode ser por um período de tempo fixo, em uma técnica chamada leasing. Essa técnica, o host solicita o IP para o servidor DHCP e ele terá um tempo com esse endereço IP. Então, nessa técnica de leasing, antes que o tempo de validade de leasing termina, o host precisa pedir uma renovação do DHCP. Ou seja, então, a partir da solicitação, conseguiu o endereço IP, ele terá um tempo, suponhamos, de 24 horas com esse endereço IP. Depois de um tempo, a máquina vai precisar de uma renovação desse endereço ao servidor DHCP para se manter. Nisso, não há uma grande perca de endereços IPs. O DHCP pode operar de 3 formas. Da forma automática, no qual uma quantidade de endereços IPs dentro de uma faixa, então o servidor terá uma faixa de endereços IPs, é definida para ser utilizada na rede. Sempre que um dos computadores de uma rede solicitar uma conexão com ela, um desses IPs será designado para a máquina em questão. Outro modo é a dinâmica. Funciona da mesma maneira que opera da forma automática, porém, a solicitação desse IP ficará por um tempo. Um período de tempo pré-determinado, pré-configurado, desculpe, que pode variar conforme o administrador de rede. E a outra forma é a manual. Essa forma manual é necessária, ela é alocada o endereço de IP conforme o MAC
de cada placa de rede, de forma que cada computador utilizará apenas esse endereço. Então, quando solicitar, esse computador usará apenas esse endereço. Então, terá um endereço fixo. Utiliza esse recurso quando é necessário que a máquina possua um endereço fixo. Então, se a máquina precisar de um endereço fixo, é utilizado pela operação manual. Uma questão importante de segurança que pode acontecer é se outra máquina, que não seja um servidor, seja configurada como um servidor DHCP. Então, o que pode acontecer é que quando o host solicitar a requisição DHCP, pode não ter o serviço válido na rede, e sim outro instalado. Então, não pode chegar no servidor válido, e sim em outro no meio do caminho. Então, esse servidor pode receber a informação do host e ficar no meio do caminho entre as informações cliente e servidor. Ele pode ter problemas se for configurado errado, ele não vai ter um acesso à rede, acesso à internet e tudo mais, mas o problema maior é se foi configurado no servidor DHCP com uma má intenção. Uma máquina se configurou como servidor DHCP para intermediar as informações entre um cliente e servidor. Nisso ele pode ter acesso às informações entre um cliente e servidor, podendo ser por má intenção. Beleza, galera? Essa foi uma breve explicação sobre o protocolo DHCP. Nessa videoaula, explicamos como funciona. Resumidamente, precisamos de ter instalado no servidor um servidor DHCP, no qual uma máquina, um dispositivo, irá enviar por via broadcast uma requisição do endereço IP e ele responderá com as informações necessárias.